Covid-19 aponta 1.615 novos casos no Amazonas, com 52.849 contaminados pelo coronavírus. Tribunal de Contas do Estado alerta o governo e as prefeituras sobre transparência de dados durante a pandemia. Arranjando lugar para o Centrão, Bolsonaro recria o Ministério das Comunicações. Brasil chega a 39.797 mortes, aponta consórcio de veículos de imprensa. Foram 1.300 óbitos em 24 horas. Bolsonaro prorroga o tempo de uso das Forças Armadas na proteção da Amazônia Legal. Estados Unidos chegam a 2 milhões de casos confirmados de coronavírus. O país é o mais atingido no mundo pela pandemia. Quase 113 mil pessoas já morreram. Paricatuba pede socorro. Cresce a onda de roubos enquanto traficantes ordenam toque de recolher na comunidade. Filho tenta matar a mãe a marteladas ao se negar a pagar dívida de motel. Ele havia deixado o carro dela empenhado como garantia do pagamento de R$250. Homem morre atropelado na faixa azul na Torquato Tapajós. Gerente de empresa morre após cair de telhado de 30 metros na Max Teixeira. Descuido. Criança de 3 anos morre afogada em poça d'água na Ponta das Lajes, na colônia Terra Nova. Duplas assassinas em motocicletas matam com 14 tiros sargento da PM e fere um amigo dele no bairro de Petrópolis. E criva de balas um homem na colônia Oliveira Machado. Uma outra pessoa ficou ferida. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Fiemochat. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã: Panorama FM Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa Alvarães, Boiúna, Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Palmeira FM Manacapuru, Nova Luz FM Canutama, Anamã FM Yanamã, Marã FM em Maranhã, Caboclo FM Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária de Urucurituba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM Novo Aripuanã e Metropolitana Mix em Manacapuru. 5h51. Previsão do tempo. A chuva acumulada e o Climatempo está falando que a probabilidade de 10 milímetros hoje é de 90%. O dia ontem foi de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 35 graus. O dia amanhece com temperatura de 25 graus e a máxima prevista é de 33 graus Celsius. A sensação térmica é sempre de 2 graus acima. A umidade do ar é de 90% e os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É quinta-feira, 11 de junho. Chegamos aos 162 dias do ano e faltam 204 para terminar 2020. É dia de São Barnabé. Também é o dia do educador sanitário e o dia da Marinha Brasileira. Na Roma Antiga, era o dia de Fortuna, a deusa da prosperidade. O Rio Negro parece ter diminuído seu ritmo de subida, só 1 centímetro na leitura de ontem no Porto de Manaus, deixando seu nível em relação ao mar em 28 metros e 48 centímetros. A história hoje: 1865, vitória brasileira na Batalha Naval do Riachuelo durante a Guerra do Paraguai. 2001, o terrorista Timothy McVeigh é executado pelo atentado a um prédio em Oklahoma, Estados Unidos, que causou a morte de 168 pessoas no ano de 1995. 5h52. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Hernandes Sampaio e bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, tivemos aí muitas mortes na cidade, já chamamos aqui ainda há pouco em manchetes e vamos nos deter aqui, Pellegrini, nestas duplas assassinas que agiram nas últimas horas em Manaus, matando um sargento e um outro homem crivado de balas na colônia Oliveira Machado. Os corpos ainda estão no IML.
Ainda, Paulo Guerra, ainda para a posterior liberação do corpo para os familiares, tanto de todos os corpos, todas as pessoas que morreram aí durante a noite de madrugada, os corpos ainda no Instituto Médico Legal, muito trabalho por parte do IML, e a partir das 7 da manhã todos os corpos serão liberados. Peregrino, esse o sargento da PM vinha com um pedreiro, ele levava o pedreiro para uma obra, e ele vinha numa motocicleta também e foi perseguido por uma dupla de motociclistas, não é, Peregrino? Pois é, Paulo Guerra, né? Infelizmente, né? Deixou aí muita gente não, toda a corporação aí entristecida. O sargento era muito querido em meio aos seus colegas, aos seus pares, né? O crime aconteceu lá no bairro de Petrópolis e infelizmente os bandidos fugiram. Como você bem colocou, Paulo, ele vinha em uma moto e o pedreiro vinha atrás. O pedreiro ainda levou um tiro, né? De raspão no braço, foi posteriormente liberado, mas infelizmente o sargento acabou morrendo na hora. Ele era lotado na 7ª Sicom, ali na área do Crespo, toma conta ali da Cachoeirinha, etc. Segundo informações, um homem conversava em uma calçada com outras pessoas, quando de repente também apareceu uma dupla de motoqueiros atirando, e ele foi atingido, né, Peregrino? Morreu na hora e uma outra pessoa também ficou ferida. Foi na frente da casa onde ele morava, Paulo Guerra, no bairro Colônia Oliveira Machado, né? O Davi Felipe estava conversando quando os motoqueiros chegaram e, sem dó e sem piedade, atiraram e mataram o Felipe. O outro que estava conversando com ele também ficou ferido, Paulo, mas não corre perigo de morte. Tá bom, Peregrino, e lamentavelmente descuido das pessoas, uma criança de 3 anos morreu afogada em uma poça d'água lá na Ponta das Lajes, na colônia Terra Nova. O desespero foi grande por parte da família, não é, Peregrino? Oi, Paulo, foi muito desespero, né? Ali naquela área, quando começa a subir o rio, ali na colônia Antônio Aleixo, surgem praias, né? E surgem locais onde as pessoas costumam se divertir, e ontem, né, infelizmente mesmo, essa criança de apenas 3 anos de idade, Paulo, a criança Evelyn Sueli Gomes Aida, de 3 anos de idade, acabou morrendo afogada. Paulo, o desespero foi grande por todas as pessoas que estavam no local. O corpinho da criança ficou nos braços do avô, que também estava lá no local, ficou lá até a chegada do Instituto Médico Legal. Imagina o corpo no colo do avô, um desespero total lá na colônia Antônio Aleixo. O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Negro, Peregrino? Foi, Paulo, foi na área na verdade, lá no município de Iranduba, né? Ali já é o Rio Solimões. Foi o Luiz Carlos Rodrigues, de 45 anos, né? O Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo. Peregrino vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu na cidade. Muita movimentação nos prontos-socorros, Peregrino? Sim, Paulo Guerra, sim, por atropelamento, por violência. A noite de madrugada não foi fácil não, Paulo. Temos muito a dizer daqui a pouquinho dentro do nosso noticiário policial. Então vamos aguardar e até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações, agora é contigo, Paulo Guerra. 5h56 em Manaus. Nesta quinta-feira, a Igreja Católica celebra a solenidade de Corpus Christi, momento no qual os fiéis católicos demonstram publicamente a sua fé no Cristo presente na Eucaristia. Mas, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, as celebrações na Arquidiocese de Manaus permanecem sendo realizadas sem o público e transmitidas pelas redes sociais. O mesmo vai acontecer com a festa de Corpus Christi neste ano. No período da manhã, as paróquias e áreas missionárias individualmente farão a transmissão da celebração da Santa Missa e em seguida o pároco conduzirá o Santíssimo pelas ruas, pedindo a Jesus que abençoe a todas as famílias. À tarde, às 17 horas, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, acontecerá a celebração presidida por Dom Leonardo Steiner e concelebrada pelos bispos auxiliares Dom Tadeu Canavarros e Dom José Albuquerque, com apoio da equipe litúrgica da Catedral. Em seguida haverá uma pequena procissão com o Santíssimo Sacramento ao redor da Catedral. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, anunciou na tarde de ontem a antecipação de 50% do 13º salário dos servidores efetivos da área da administração. O dinheiro já está nas contas dos funcionários desde a meia-noite. Francisco Gomes ressaltou que os efetivos da administração são a segunda categoria a receber a antecipação de metade do 13º salário este ano em Iranduba. Os primeiros contemplados ainda no primeiro semestre foram os funcionários da educação.
Autorretratos, pessoas em isolamento, fotografias das rotinas e dos animais, reproduções dos animais, dos animes favoritos, são algumas das temáticas representadas na exposição virtual Olhares em Quarentena, com trabalhos de 106 alunos do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. As pinturas e desenhos foram produzidas, em sua maioria, durante o período de isolamento social e podem ser visualizadas no portal da Cultura, cultura.am.gov.br/portal/exposição virtual. Vou repetir, cultura.am.gov.br/portal/exposição virtual/. A organização do Festival da Canção de Itacoatiara, o FECANI, confirmou o cancelamento da edição deste ano. O festival estava programado para acontecer naquele município de 3 a 6 de setembro. O coordenador-geral do evento, Manolo Olímpio, que confirmou o cancelamento. Segundo ele, a pandemia do novo coronavírus e também a contingência de verbas foram fatores primordiais para a decisão de não realizar este ano o Festival da Canção de Itacoatiara, o FECANI. Ouvintes irritados com o aplicativo Mano, não nos cabe culpa alguma quando cai o Mano, não é culpa da radiodifusora, só para esclarecer. E um ouvinte escreve inclusive aqui, mas é só na praga desse jornal, será? O governo do Amazonas decretou ponto facultativo nas repartições públicas, autarquias e fundações do estado nesta sexta-feira, ressalvados todos os procedimentos já agendados pelo Sistema Estadual de Saúde. Além da saúde, os serviços essenciais na área de segurança pública também não serão afetados. A data sucede o feriado nacional de Corpus Christi nesta quinta-feira. Junho Violeta, saiba como denunciar casos de violência contra idosos. Em alusão à campanha Junho Violeta, mês inteiro dedicado à proteção da pessoa idosa, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, divulga os canais de atendimento para denunciar violações de direito contra os idosos. No Amazonas, idosos que precisam de atendimento e encaminhamento para as medidas de proteção e garantia de direitos contam com o Centro Integrado de Proteção e Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, CIPD, administrado pelo governo do estado por meio da SEJUSC. Os canais de atendimento são DDD 92 98483 5075 3306 0160 e 3306-0161. Além deles, as denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100 Direitos Humanos e Disque 181 Polícia, ou ainda presencialmente na Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, DECSI, localizada na Rua do Comércio sem número, no Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus. O telefone da unidade é DDD 92 98214 5800. Os casos também podem ser denunciados em qualquer delegacia do estado. A secretária adjunta dos Direitos da Pessoa Idosa da SEJUSC, Franciane Alves, explica que a pasta é a atual gestora das políticas públicas voltadas aos idosos e tem o papel de articular e garantir que essas políticas sejam executadas a contento. Nós trabalhamos de acordo com os municípios, nós trabalhamos também com a prefeitura em vários equipamentos. E a Secretaria de Justiça também, ela é responsável pelo Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa. No ano de 2019, nós atendemos mais de 2.385 idosos. Eu falo de atendimento individuais. O atendimento também ele é voltado à família. Muitas famílias elas não estão preparadas para trabalhar esse processo de envelhecimento com o idoso. Por isso que é fundamental trabalhar tanto o idoso quanto a família, para que a gente possa diminuir o índice de violência dentro das residências. De acordo com a delegada Andréa Nascimento, titular da DECSI, com a pandemia do coronavírus causador da doença Covid-19 e o período de isolamento social, alguns tipos de crimes contra idosos estão apresentando maior incidência. A delegacia especializada em crimes contra a pessoa idosa atende e apura todos os crimes praticados contra os idosos, principalmente aqueles que acontecem dentro do âmbito familiar,
Com o advento da pandemia e a intensificação das relações familiares, nós temos observado que, além daqueles crimes mais comuns praticados dentro de casa, como as ameaças, injúrias, perturbações da tranquilidade, está havendo um aumento significativo dos crimes de abandono, exposição a perigo, apropriação de bens e maus tratos aos idosos. A secretária Franciane Alves destacou ainda que em 2019 as tipificações de crimes que a Sejusc mais atendeu por meio do CIPID foram as seguintes: negligência, intimidação, perturbação da tranquilidade e abuso financeiro. Vale ressaltar que o Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, ele atua diretamente com a delegacia especializada em crime contra o idoso. Quando nós identificamos nos atendimentos que existe um crime e que o idoso, por algum motivo, ele não quer realizar essa denúncia, a equipe psicossocial, ela realiza uma mediação de conflito entre a família e o idoso, e se permanecer o crime que a equipe identificou, nós encaminhamos o caso para a delegacia especializada e ficamos acompanhando. 6h07 em Manaus. Os acidentes por animais peçonhentos tiveram redução de 22,75% no Amazonas na comparação de janeiro a maio deste ano, 1.249 casos, com o mesmo período do ano passado, 1.617. Em todo o Amazonas foram registrados 7 óbitos decorrentes de acidentes com serpentes no período de janeiro a maio de 2020. A capital continua sendo a cidade com a maior quantidade de registros dos acidentes, com 136 casos somente em 2020. Os dados são gerenciados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas com base no Sistema de Informação de Agravos e Notificação do Ministério da Saúde. A maioria dos acidentes permanece sendo causado por serpentes. Foram 917 acidentes apenas desse tipo de animal este ano, representando 73,4% dos registros do total de 2020. Em seguida, na lista dos maiores causadores dos acidentes vem escorpiões, 182, aranhas, 73, abelhas, 11 e lagartas, 9. 6h10 em Manaus. Temos informações com o José Alberto Zegdeg, que está em Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. O boletim diário, que por 3 dias consecutivos informou a redução dos casos ativos de Covid-19 em Manacapuru, perdeu força. E nos informes de ontem, houve um aumento considerável no número de casos ativos dentro do município. A redução chegou a 21 no dia 9 de junho, mas infelizmente ontem, 10 de junho, o número subiu para 73 casos ativos. Uma surpresa nada agradável para a equipe médica que trabalha diretamente para a baixa da doença. Para alguns especialistas, isso já pode ser o reflexo do relaxamento, do isolamento social das pessoas que até então não entendeu que a doença não acabou. Por isso, a recomendação continua sendo: fique em casa e tome todos os cuidados devidos, como o uso de máscaras, álcool em gel e lavar a mão com sabão. Segundo os dados da Vigilância Epidemiológica do município, nesta quarta-feira, 10 de junho, Manacapuru registrou 2.594 pessoas recuperadas e 73 casos ativos da Covid-19. Além disso, o número de pessoas aguardando o resultado diminuiu consideravelmente para 73. Em número de casos confirmados, o município apresenta 2.785 pessoas que tiveram Covid-19 no município. Vale ressaltar que esse total é referente à soma de casos a contar desde o primeiro caso registrado em Manacapuru. Ainda de acordo com os dados da vigilância, o município chega a 118 óbitos, sendo que 26 desses óbitos ocorreram em Manaus, e um óbito permanece em investigação. 11 pacientes estão internados e 3.719 casos foram descartados. Bem, Paulo, e ainda falando em saúde, uma equipe da prefeitura visitou as comunidades de São Francisco e Divino Espírito Santo do Lago do Cururu, onde foram realizadas mais uma ação de saúde com atendimentos médicos, coleta de nasofaringe e teste rápido para Covid-19, além de coleta para exames laboratoriais, hemograma e bioquímica. Vacinação
desinfecção das comunidades e entrega de medicamentos. Ao todo, foram mais de 290 atendimentos aos moradores das comunidades. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregular ontem as contas do ex-prefeito do município de Urucurituba, Pedro Amorim Rocha, referente ao exercício financeiro de 2015. O ex-gestor foi penalizado entre multa e alcance no valor de 1,8 milhão de reais. Por maioria de votos, o Tribunal de Contas do Amazonas julgou procedente uma questão juridicamente relevante para conceder aposentadorias referentes ao cargo de delegado para servidores públicos do Amazonas, aprovados em concurso público para o cargo de comissários. Foram editados 2 súmulas que regulamentarão os casos a partir deste julgamento. A decisão foi adotada na sessão virtual de ontem, sob a relatoria da conselheira Yara Lins dos Santos. A relatora levou em consideração o princípio da segurança jurídica. O índice da construção civil SINAP no Amazonas foi considerado estável, com pequeno crescimento de 0,05% no mês de maio. O dado foi divulgado ontem pelo IBGE. A variação em relação a abril foi de 0,02 pontos percentuais. A variação percentual em 2020 chegou a 0,25%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses chegou a 4,3% no estado. No Brasil, o índice do mês foi de 0,17% em maio, diminuindo em menos 0,08 ponto percentual em relação ao mês anterior, 0,25%. O acumulado do ano alcançou 1,33%. Já a variação dos últimos 12 meses foi 3,74%, ou seja, 0,06 pontos percentuais abaixo daquela variação registrada em abril, 3,68%. O atual momento não está propício para as vendas de balcão, fazendo com que os preços se mantenham sem reajuste. No mesmo sentido, a mão de obra ocupada não tem tido qualquer aumento em sua remuneração. Esse conjunto de fatores mantém estável o indicador no Amazonas. O deputado Sinésio Campos, do PT, apresentou ontem na Assembleia Legislativa a proposta para que seja obrigatória a realização de testes diagnósticos para a Covid-19 aos professores e funcionários de instituições de ensino, escolas públicas e privadas do Estado, antes do reinício das atividades durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. O deputado propõe ainda que o reinício das atividades nas instituições de ensino públicas e privadas somente deverão acontecer após autorização para este fim expressa em decreto do Poder Público Estadual. 6h14. O Tribunal de Contas do Amazonas emitiu alerta ao governo do estado e às prefeituras do Amazonas de responsabilidade fiscal para que os poderes executivos implementem ações para garantir a transparência dos atos durante a pandemia do novo coronavírus. Desde o início desta pandemia e do registro de casos no Amazonas, estamos acompanhando a execução das despesas e os contratos firmados pelos poderes executivos de modo a garantir a correta aplicação dos recursos públicos. Emitimos o alerta como uma medida pedagógica para informar a necessidade da adoção das medidas necessárias quanto à questão fiscal e acompanharemos o seu cumprimento, disse o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Melo. O Ministério Público do Amazonas realizou na manhã de ontem a Operação Apneia, cumprindo 14 mandados de busca e apreensão em locais diferentes como parte das investigações da compra de ventiladores respiratórios mediante dispensa de licitação pela Secretaria de Estado de Saúde. A operação, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, teve o apoio da Polícia Civil. Segundo a promotoria responsável pelas investigações, um dos motivos da realização da operação foi o não atendimento por parte da Suzan aos expedientes formulados pelo Ministério Público, bem como o Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas do Estado. No processo de licitação foram consultadas 4 empresas, sendo 2 de Manaus, uma de São Paulo e outra do Rio de Janeiro. Uma das empresas de Manaus, que não tinha apresentado a proposta mais em conta e nem é do ramo do equipamento médico, foi a escolhida. O material apreendido pertence a empresários e servidores públicos da Suzan
e trabalham diretamente na execução dos processos de compra da secretaria e vai servir para averiguar a possível participação de servidores na montagem do processo de dispensa. O prefeito Arthur Pigiro Neto confirmou por meio de suas redes sociais que a prefeitura vai assumir integralmente o gerenciamento do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes até que o último paciente internado com Covid-19 receba alta. O Grupo Samel e Instituto Transire, parceiros da prefeitura desde o primeiro momento da instalação do hospital, cuidam da transição na gestão da unidade. O hospital tem aproximadamente 90 pessoas internadas recebendo o tratamento. Em relação ao Grupo Transire, só gratidão. Estava na hora mesmo, deu o que tinha que dar e deu muito de si. Minha gratidão ao Grupo Samel, ofereceu um resultado maravilhoso. Mas são empresários da rede privada de hospitais. E isso eu respeito muito. Foi uma aula que se deu de boa medicina, uma aula que se deu de respeito às pessoas, foi uma aula que se deu de contemporaneidade em relação aos métodos empregados. Eu manterei o hospital de campanha na medida em que a gente se certifique de que não estamos tirando um instrumento que é útil à vida dos manauaras. Nós manteremos esse instrumento de defesa e de acordo com a tendência desta semana, da próxima, nós vamos vendo que a ideia seria se ir dando alta até o momento que não tenha alta para dar e que a gente possa declarar cumprida a missão do hospital de campanha. O Grupo Samel sugeriu ao prefeito de Manaus que mantenha o hospital para cirurgias de baixa e média complexidade, inclusive encaminhando um projeto para o seu funcionamento. Arthur afirmou que considera a proposta muito boa e que vai avaliá-la, levando em conta o que a população pensa e também o contrato existente com o Banco Mundial, que disponibilizou os recursos para a construção de um complexo de educação com escola de ensino infantil e fundamental. O prédio onde funciona o hospital já estava pronto para ser inaugurado e integrado à rede municipal de ensino quando teve início a pandemia. Diante da ausência de leitos para receber os pacientes de Covid-19 na cidade, o prefeito decidiu transformá-lo em um hospital de campanha com as parcerias da Samel e da Transire. O Amazonas diagnosticou mais 1.615 casos de Covid-19 ontem, sendo 37 por exame laboratorial de biologia molecular e outros 1.578 foram detectados por teste rápido, totalizando 52.849 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde. A FVS esclarece que a edição do boletim da última terça-feira teve uma correção em relação aos dados de casos confirmados. Ao invés de 1.423, foram 1.417 casos novos confirmados no Amazonas. De acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira, foram confirmados mais 48 óbitos pela doença, desses 16 ocorridos nas últimas 24 horas e 32 em investigação que tiveram confirmação diagnóstica na data de ontem, elevando para 2.363 o total de mortos. Polícia. Moradores da comunidade do Paricatuba, em Iranduba, denunciaram que a localidade está tomada por traficantes e ladrões. De acordo com os denunciantes que pediram para não serem identificados temendo represálias, Paricatuba, que abriga o casarão centenário construído no século XIX, vive hoje sob toque de recolher ordenado pelos criminosos. Ainda segundo os denunciantes, os roubos só aumentam e a venda de drogas também. A comunidade pede socorro e a intervenção das polícias militar e civil. Leonardo Souza Silva, de 25 anos, foi preso na manhã de ontem na casa onde morava com a família no bairro Centro-Sul, após tentar matar a própria mãe, uma mulher de 49 anos, com marteladas. O fato aconteceu após ela se negar a pagar uma conta feita por ele, que passou a madrugada em um motel no bairro do Coroado, consumindo bebidas e drogas. Conforme o cabo Robson Castro, da 24ª Companhia Interativa Comunitária, no momento em que a polícia chegou na casa da família, Leonardo já havia destruído todo o local e a vítima estava muito nervosa e abalada emocionalmente pelo filho ter tentado contra a própria vida dela. A mãe explicou que o filho estava drogado e exigiu uma quantia de R$250 e que a mãe tinha que dar o jeito de conseguir. Ele pegou um martelo para tentar matá-la, mas foi impedido pelo irmão, que chegou na hora e a salvou. Inicialmente, Leonardo não informou para que seria utilizado o dinheiro, mas após contato com outras SICONs,
foi descoberto que Leonardo havia deixado o carro da mãe empenhado no motel, onde teria passado a noite com amigos e não havia pagado a conta, explicou a autoridade policial. Leonardo foi conduzido ao prédio da delegacia especializada em crimes contra a mulher e recolhido aos costumes. 6h25 em Manaus. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Pronto socorro Platão Araújo. Fizemos uma passagem agora há pouco, passamos pelo Platão Araújo e lá verificamos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo e acabou partindo desta para pior. Também no pronto socorro Platão Araújo, 4 pessoas deram entrada vítima de agressão física. No pronto socorro João Lúcio, movimentação também agitada. 2 pessoas deram entrada por acidente de trânsito e uma pessoa deu entrada por agressão física. Esse da agressão física continua em estado grave, está no Bico do Urubu, está mais para lá do que para cá. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar, o COI, realizou a prisão e apreensão de armas. Paulo Guerra, o homem estava com 3 facas, estava armado, estava pronto para cometer assaltos e também tinha com ele, Paulo Guerra, 2 armas de fogo dessas confeccionadas, a famosa arma caseira, né? Isso, eles foram presos lá na Avenida Torquato Tapajós. Eles estavam planejando assaltar um ônibus, segundo eles mesmos falaram. Só que o COI chegou primeiro, só que o COI chegou junto e acabou com o plano criminoso de tocar terror em ônibus dentro da cidade. Parabéns ao COI, que tirou aí bandidos de circulação prontos para assaltarem coletivos. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, vamos aos fatos. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte o passarinho da morte sobrevoou a cidade e parte do interior. Um corpo foi encontrado na área do município de Iranduba, ali na orla do Iranduba. Trata-se do corpo de Luiz Carlos Rodrigues, de 45 anos de idade. O corpo apareceu boiando, no bolso R$18, e a identidade do Luiz Carlos, que a polícia já está investigando. Será que ele morreu só afogado mesmo? Será que jogaram ele no rio? A polícia já está investigando o crime. Atropelamento e morte na Avenida Torquato Tapajós. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi barbaramente atropelado. Ele estava tentando atravessar a rua na Avenida Torquato Tapajós. O corpo aparenta entre 40 e 45 anos de idade, está no Instituto Médico Legal e até o presente momento não apareceu nenhum parente para reclamar o corpo. Ele foi atropelado na Torquato Tapajós, no sentido entre bairro. Foi um atropelamento que o matou na hora. O carro atropelador, o Etio, cor cinza. Triste, profundamente lamentável a notícia que vamos passar agora. Um sargento da PM foi assassinado. O crime aconteceu na rua Arnaldo Carpinteiro Pérez, no bairro de Petrópolis. O sargento vinha de um material de construção na companhia de um pedreiro que vinha na garupa da moto dele, quando de repente foram interceptados por 2 bandidos que atiraram e mataram covardemente o sargento da Polícia Militar. Nós lamentamos profundamente. As informações é de que o sargento é uma pessoa íntegra, gente boa e uns homens aí exemplares da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Então, que Deus, né, tenha compaixão aí da família, conforte a família do sargento da Polícia Militar que foi assassinado no dia de ontem. Um rapaz de 17 anos
foi morto na madrugada de hoje no Tarumã. Era por volta de 1h da madrugada de hoje, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, quando as pessoas que estavam dentro de casa ouviram barulho. Eram os barulhos de tiro. Paulo Guerra e ouvintes, rapidamente os moradores contactaram a polícia, chamaram a polícia rapidamente, e quando a polícia chegou no local, viu que tratava-se de um assassinato. Um jovem de apenas 17 anos de idade, Demerson Gonzaga da Silva, ele foi morto com aproximadamente 10 tiros pelo corpo. Ele era morador lá da área do Tarumã e logo foi identificado, e parentes chegaram no local do crime, onde a tristeza e o desespero tomou conta dos familiares e também das pessoas que estavam perto do local do crime. Lamentável. Uma criança de apenas 3 anos de idade morreu afogada na Praia das Lajes, no Porto das Lajes, como é conhecida, uma área de praia na área do bairro Colônia Antônio Aleixo. Já era tarde de ontem, quando a pequena Evelyn Sueli Gomes Gomes Aida, de 3 anos de idade, acabou morrendo afogada. Ela estava brincando na parte rasa e quando de repente acabou desaparecendo. Quando todo mundo começou a procurar, o corpo foi encontrado e a garotinha, infelizmente, já estava morta. Foi uma cena profundamente lamentável. Que Deus conforte também essa família dessa criança. Todos tinham uma história engraçada, bonita para contar dessa criança que acabou morrendo afogada. Paulo Guerra, foi uma cena muito triste, muito lamentável. O avô da criança, que também é, né, ele criava a criança, ele colocou a criança no colo e ficou com a criança no colo por aproximadamente 2 horas até a chegada do carro do Instituto Médico Legal. Um verdadeiro desespero, a tristeza tomou conta de todos que estavam no local desse triste acontecimento. O passarinho da morte. O bairro Colônia Oliveira Machado. Foi na noite de ontem, quando o Davi Felipe estava sentado à beira do caminho, batendo aquele papo. Rapaz, ele achava graça. KKK, e contavam histórias. Ele estava muito alegre. Ele não sabia. O Davi não sabia, mas estava prestes a morrer. Na hora que estava conversando com um amigo na frente da casa dele, o assassino apareceu. O assassino apareceu em um cavalo do cão, montado em uma moto 125, também conhecida como cavalo do cão. O assassino chegou rapidamente ao local. O que estava na garupa desceu da moto e disparou. 1, 2, 3, 6, 10 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Ele morreu! É como o Hamilton Cabral falou pra mim de manhã. Pelegrino, como é que escapa com 10 tiros? É que o Hamilton fala assim na madrugada. E esse homem morreu com 10 tiros espalhados pelo corpo. Departamento de Perícia Técnica Científica e carro-tumba do Instituto Médico Legal estiveram no local, bem como os profissionais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que tem o comando do competente delegado Paulo Martins. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do Instituto Médico Legal, no cafezinho que vem de lá fora, os profissionais, as pessoas que trabalham nas funerárias,
todos com os rádios ligados na Difusora. Obrigado pela audiência. Outra também ouvindo o Jornal da Manhã, a Isa Sampaio, que é lá da Câmara Municipal, é parente do PC. Ela disse que gosta de ouvir o Jornal da Manhã e é fã do Paulo Guerra. Abre teu olho, PC. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. O Ibovespa recuou ontem 2,13% a 94.685 pontos. Já o dólar fechou acima de 5,90 nesta quarta-feira. A Caixa Econômica Federal encerra no próximo sábado a liberação das transferências e saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco. Com isso, o banco conclui o calendário de pagamentos já divulgado e até o momento não há previsão de quando serão feitos novos pagamentos. Vão acontecer pagamentos na sexta, amanhã, já que os bancos estão fechados hoje, e no sábado. TCU decide abrir auditoria sobre o uso de cartões corporativos da Presidência da República. Despesa em 2020 é 90% maior que há 4 anos, diz ministro Vital do Rego. Presidente Jair Bolsonaro já atribuiu parte desse gasto ao resgate de brasileiros na China no mês de fevereiro. Loterias, a Mega Sena concurso 2.269 ficou acumulada e a estimativa de prêmio para amanhã é de 26 milhões de reais. A quina saiu para 47 apostadores, cada um vai receber R$39.726,16, enquanto a quadra vai pagar para 3.225 apostas, R$827,07. As dezenas do concurso 2.269 da Mega Sena foram estas, por onde começa o jogo 01, 11, 14, 23, 29 e 55. 01, 11, 14, 23, 29 e 55. 8 partidos pediram nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal que suspenda o ato do presidente Jair Bolsonaro, que deu ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, o poder de escolha de reitores de universidades durante a pandemia do coronavírus. A medida provisória editada por Bolsonaro foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União e tem força de lei. Precisa, contudo, ser aprovada pelo Congresso Nacional para se tornar lei em definitivo. Últimas notícias. E estamos voltando com as últimas notícias, dizendo que o ministro Edson Fachin votou nesta quarta-feira a favor da validade do chamado inquérito das fake news, que investiga ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal e a disseminação de conteúdo falso na internet. Após o voto de Fachin, relator do caso, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira em uma rede social a recriação do Ministério das Comunicações. Pouco depois do anúncio, o Diário Oficial da União publicou a nomeação do deputado Fábio Faria, PSD do Rio Grande do Norte, como ministro. O secretário executivo da pasta será Fábio Weingarten, atual secretário de Comunicação Social do governo. A pasta da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações foi desmembrada em duas: Ministério das Comunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia, chefiado por Marcos Pontes. O presidente Jair Bolsonaro prorrogou até junho o uso das tropas das Forças Armadas para combater focos de incêndio e desmatamento ilegal na chamada Amazônia Legal, que engloba os estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia, de Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. A determinação se aplica à faixa de fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e outras áreas federais nos estados, mas a atuação das tropas também poderá se estender a áreas estaduais se houver pedidos dos governos. O decreto foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União, publicado no final da noite desta quarta-feira. Os casos confirmados de Covid-19 nos Estados Unidos chegaram a 2 milhões, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, divulgados na madrugada de hoje. O país chega a esse número durante uma onda de protestos antirracistas em meio à pandemia. O número representa 1/4 de todas as infecções identificadas oficialmente no mundo,
onde os casos confirmados já superaram os 7,3 milhões. Além disso, o país norte-americano já acumula quase 113 mil vidas perdidas desde o início da pandemia. Os Estados Unidos, país que detém a terceira maior população mundial, tem 2 vezes mais casos que o Reino Unido e a Itália, a Espanha e a França, 4 dos países europeus que mais tiveram registros da doença. E se não houver nenhuma mudança significativa no avanço da pandemia no país, o Brasil pode superar os Estados Unidos em número de mortes de Covid-19 no dia 29 de julho, aponta a projeção de um dos principais modelos matemáticos usados pela Casa Branca para definir suas estratégias. Nesse dia, o Brasil teria 137.500 mortos e os Estados Unidos teriam 137 mil. Para tal número, o número atual de mortes precisaria quase quadruplicar nos próximos 50 dias. Um avanço com uma magnitude dessas ocorreu nos últimos 90 dias. Havia 10 mil mortes registradas em 9 de março e 38 mil em 9 de junho. 6h50 em Manaus, destaques de capa dos principais jornais do país. O Globo do Rio de Janeiro. Brasil chega a 39.797 mortes, aponta consórcio de veículos de imprensa. Foram 1.300 óbitos em 24 horas. Folha de São Paulo. Maia diz que MP para nomear reitores é inconstitucional e Alcolumbre avalia devolver texto. O Estado de São Paulo. Fachin vota pela continuidade do inquérito das fake news que mira aliados de Bolsonaro. Planalto Central, capital da República. Rodrigo Maia volta a descartar impeachment de Bolsonaro. Valor econômico. Servidores reagem à ideia de cortar salário para bancar auxílio. Estado de Minas. Operação prende 22 e reúne mais de 100 policiais no sul de Minas. Jornal do Comércio no Recife. Números voltam a subir e Pernambuco tem quase 1.000 casos de coronavírus em 24 horas. Fortaleza Diário do Nordeste. Por conta de feriado, agências da Caixa fecham nesta quinta e pagamento de auxílio é interrompido. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro expulsa apoiadores que cobrou o número de mortos na porta do Alvorada. As edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Produção de motos tem recuperação em tempo. Equipamentos foram comprados para salvar vidas de Suzan. A crítica: R$1 milhão para povos da floresta. Diário do Amazonas. Operação do MP apura compras da Suzan. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A sonoplastia de rádio foi de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.